Olá, caros alunos, bem-vindos à explicação da nossa atividade referente à quinzena de 12/4 a 23/4. Essa atividade é uma atividade diagnóstica, então ela foi elaborada com base nos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, ou seja, do 6º ao 8º ano, principalmente nos conteúdos que foram vistos o ano passado. Então, questão 1. Caso reescrevêssemos a frase I do not live in Brazil, eu não moro no Brasil, de forma contraída, a expressão em destaque ficaria. Então, vocês vão fazer o que nessa questão? Assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a contração da expressão do not. 2. A frase I saw a pair of glass on the table pode ser traduzida como? Então, vocês vão assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a tradução para a frase em destaque. Olá, caros alunos, bem-vindos à explicação da nossa atividade referente à quinzena de 12/4 a 23/4. Essa atividade é uma atividade diagnóstica, então ela foi elaborada com base nos conhecimentos adquiridos nos anos anteriores, ou seja, do 6º ao 8º ano, principalmente nos conteúdos que foram vistos o ano passado. Então, questão 1. Caso reescrevêssemos a frase I do not live in Brazil, eu não moro no Brasil, de forma contraída, a expressão em destaque ficaria. Então, vocês vão fazer o que nessa questão? Assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a contração da expressão do not. 2. A frase I saw a pair of glass on the table pode ser traduzida como? Então, vocês vão assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a tradução para a frase em destaque. Questão 3. Relacione os nomes à tradução correspondente. Temos do lado esquerdo os números de 1 a 4 e expressões em inglês que apresentam do lado direito sua tradução. Então, vocês vão numerar conforme a tradução correta. Por exemplo, a número 1 são boots, que significa o quê? Botas. Então, você vai escrever do lado da expressão botas, no caso, nesse espaço entre parênteses, o número 1, e assim você vai fazendo sucessivamente em relação às demais expressões. 4. As frutas que aparecem nas imagens abaixo são respectivamente. Temos, primeira imagem, maçã, segunda imagem, mamão e terceira imagem, uvas. Então, respectivamente nessa ordem, maçã, mamão e uva, você vai assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a ordem dessas expressões em inglês. Questão 3. Relacione os nomes à tradução correspondente. Temos do lado esquerdo os números de 1 a 4 e expressões em inglês que apresentam do lado direito sua tradução. Então, vocês vão numerar conforme a tradução correta. Por exemplo, a número 1 são boots, que significa o quê? Botas. Então, você vai escrever do lado da expressão botas, no caso, nesse espaço entre parênteses, o número 1, e assim você vai fazendo sucessivamente em relação às demais expressões. 4. As frutas que aparecem nas imagens abaixo são respectivamente. Temos, primeira imagem, maçã, segunda imagem, mamão e terceira imagem, uvas. Então, respectivamente nessa ordem, maçã, mamão e uva, você vai assinalar qual das alternativas de A a D apresenta a ordem dessas expressões em inglês. Antes de vocês responderem a questão 5, é importante fazer a leitura desse poema. Obviamente, talvez vocês tenham dificuldade em realizar a leitura, mas
importância desse poema é porque, além dele ser a base para responder as demais questões, vocês precisam buscar nele palavras que vocês consigam compreender para terem uma noção básica do que se trata. Então, o título do poema é What is a Friend? O que é um amigo? Então, observamos que trata-se de um texto, no caso, um poema sobre amigos. Então, aí já é um norte para que vocês consigam compreender qual o propósito desse poema. Então, a questão 5, ela pergunta, qual o tema principal do poema? No caso, é para responder em português, não precisa ser em inglês. 6. Retire do poema 3 palavras que você conheça a tradução. Então, você vai escrever, no caso, transcrever para a questão 6, em inglês, 3 palavras que você sabe dizer o significado, ou seja, a tradução delas para o português. 7. Você conseguiu compreender alguma parte do texto ou todo o texto sem uso de tradutor? Então, aqui você vai dizer se conseguiu compreender, como você conseguiu realizar essa compreensão sem uso ou utilizando o tradutor. 8. Transcreva abaixo a expressão seu problema que aparece no texto. Então, temos essa expressão no texto em inglês, você vai transcrever, ou seja, escrever aí nessa questão 8, essa expressão seu problema em inglês. 9. Complete a frase abaixo em inglês de acordo com a sua visão sobre um bom amigo. Então, temos a good friend is. Então, um bom amigo é o que você considera que um bom amigo deve ser. Então, você vai escrever aqui, obviamente de forma singular, ou seja, escreva o que você desejar e que acha importante em um amigo. Pode ser mais de uma expressão ou definir apenas em uma única expressão também. Antes de vocês responderem a questão 5, é importante fazer a leitura desse poema. Obviamente, talvez vocês tenham dificuldade em realizar a leitura, mas a importância desse poema é porque, além dele ser a base para responder as demais questões, vocês precisam buscar nele palavras que vocês consigam compreender para terem uma noção básica do que se trata. Então, o título do poema é What is a Friend? O que é um amigo? Então, observamos que trata-se de um texto, no caso, um poema sobre amigos. Então, aí já é um norte para que vocês consigam compreender qual o propósito desse poema. Então, a questão 5, ela pergunta, qual o tema principal do poema? No caso, é para responder em português, não precisa ser em inglês. 6. Retire do poema 3 palavras que você conheça a tradução. Então, você vai escrever, no caso, transcrever para a questão 6, em inglês, 3 palavras que você sabe dizer o significado, ou seja, a tradução delas para o português. 7. Você conseguiu compreender alguma parte do texto ou todo o texto sem uso de tradutor? Então, aqui você vai dizer se conseguiu compreender, como você conseguiu realizar essa compreensão sem uso ou utilizando o tradutor. 8. Transcreva abaixo a expressão seu problema que aparece no texto. Então, temos essa expressão no texto em inglês, você vai transcrever, ou seja, escrever aí nessa questão 8, essa expressão seu problema em inglês. 9. Complete a frase abaixo em inglês de acordo com a sua visão sobre um bom amigo. Então, temos a good friend is. Então, um bom amigo é o que você considera que um bom amigo deve ser. Então, você vai escrever aqui, obviamente de forma singular, ou seja, escreva o que você desejar e que acha importante em um amigo. Pode ser mais de uma expressão ou definir apenas em uma única expressão também.